Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos novamente para esse tempo de devocional Pausa para a Paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o cuidado do nosso Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, um texto muito conhecido, provavelmente você conhece, sabe esse texto de cor. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre o Senhor todas as nossas preocupações e ansiedades, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de vocês. Esse texto fala sobre algo que nós devemos fazer. Nós temos aqui uma ordem, um imperativo, que é o colocar sobre Deus, jogar sobre Deus, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, as nossas inquietações. E o texto faz uma promessa, porque ele tem cuidado de vocês. O cuidado do nosso Deus é um cuidado constante e não esporádico. O nosso Deus tem um cuidado soberano e não limitado, né? E o nosso Deus também tem um cuidado amoroso e não um cuidado omisso ou ausente. Então nós devemos lançar sobre o Senhor, jogar sobre o Senhor. Essa palavra lançar significa quando o cavaleiro ia montar no seu cavalo, ele pegava a sua sela e lançava sobre, colocar sobre. E naquele momento, ele, feito isso, não tinha como voltar atrás, não tem como tirar novamente. Então é isso que o texto está nos dizendo. Nós devemos confiar, orar e colocar sobre o Senhor todas as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca jamais te abandonarei, diz que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, Ele é o nosso Deus glorioso, nosso Deus misericordioso. Nós devemos lançar sobre o Senhor, colocar sobre o Senhor as nossas inquietações, preocupações, ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quero repetir com você esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, na versão NVT, que diz assim: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Essa mesma expressão aparece lá no Antigo Testamento, nos Salmos, no Salmo 55, versículo 22, que diz assim: lance as suas ansiedades sobre o Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Coloque as suas preocupações sobre o Senhor. Ele irá te sustentar e jamais permitirá que você seja abalado. Nós precisamos fazer isso. Muitas vezes nós oramos, mas nós não entregamos plenamente. Muitas vezes nós dizemos que colocamos, que entregamos, que depositamos no altar do Senhor, mas a gente sai levando novamente aquelas preocupações, aquelas ansiedades. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, qual de vocês, por mais ansioso, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua vida? É óbvio que a gente não pode. As nossas preocupações são legítimas, nós passamos por momentos difíceis, há muitos motivos para preocupações, o estresse é muito grande, a ansiedade, o nervosismo, são tempos difíceis, mas nós precisamos orar, esperar, confiar e lançar sobre o Senhor. Por causa da sua promessa, Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de nós como um pai que cuida do seu filho e nada deixará faltar. Por fim, eu quero deixar com você o texto de Isaías 55, versículos de 5 a 7, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o homem ímpio, o maligno, o homem mau, o seu caminho, os seus maus pensamentos, e volte-se, converta para o Senhor. Porque o nosso Deus é compassivo, Ele se compadecerá de você. Ele é generoso, Ele é rico em perdoar. Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, meu irmão, minha irmã, amados irmãos da nossa igreja.
Sejam firmes, continuem orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, porque não há outra esperança senão o nosso Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço.